Bom dia, meu filho. Senhor Pena Branca? Bom dia, meu filho. Bom dia, meu querido. Bom Como o dia. senhor está hoje? Sempre bem, filho. Sempre bem. Sempre bem. Então está bem. Olha, eu tenho uma questão que imagino é até por necessidade, porque ignoramos muito as diferenças entre estas linhas de atuação dos amigos elevados do mundo espiritual. Então, o senhor poderia esclarecer a diferença que o senhor vê entre espiritismo, umbanda, candomblé e quimbanda? São todas, ou são todos caminhos para se chegar ao mesmo fim, filho. Hum, Cada um trabalha, vamos dizer, com um teor energético diferente, para colocar assim de uma forma clara. hum, E cada um usa uma roupagem diferente, adequada ao tipo de público que ele vai atender, tá certo? Como você tem a igreja católica, a evangélica, Seishonoye, o budismo, toda religião que se chama assim, filho, usa um sistema de símbolos adequado para determinadas mentes que precisam ser despertadas para a divindade. Isso pode ter a ver com, vamos dizer, seu passado, suas vidas pregressas, suas experiências, onde determinados símbolos ou determinadas liturgias, vamos dizer assim, possam fazer sentido para aquele filho. Mas todos buscam orientar e trazer esse filho para o caminho de reencontro ao pai. Mesmo aqui em banda, que vamos dizer assim seria a mão esquerda, ou caminho desviado, o caminho da treva, no final sempre vai dar em luz, filho. Então, para aqueles filhos que escolhem este caminho, como lhes é dado esse livre-arbítrio, filho, vocês não julguem, que cada um está no seu processo de desenvolvimento e cada um escolhe ir por um caminho diferente. É mais ou menos isso. Senhor Pena Branca, antes de ler aquele livro tão esclarecedor chamado Tambores de Angola, eu mesmo me enganava quanto à ocupação da Umbanda. Eu pensava que Umbanda, Candomblé e Quimbanda era tudo a mesma coisa. Lê do engano, porque eu descobri que não é a mesma coisa. O senhor poderia esclarecer então a diferença? Porque existem diferenças sutis entre espiritismo, umbanda e esses outros dois, mas também existem diferenças gritantes, tão gritantes quanto necessárias às vezes. O senhor pode falar sobre isso? Esse é um tema bem complexo, filho. Aham, aham, Porque quando você fala do ponto de vista litúrgico, do ponto de vista ritualístico, aham. você tem muitas diferenças. Sim, Pela roupagem das entidades, como se apresentam, em claro. que termos, como se comunicam, etc. Mas do ponto de vista energético, que talvez seja a maior mudança, né, Aham, aham. você vai ter um coeficiente energético diferente para cada tipo desses, vamos dizer assim, de experiência religiosa, vamos dizer assim. No que você chama de espiritismo kardecista, que na verdade é um sistema, não é uma religião, é um sistema de, vamos dizer, cientificista de reconhecimento de vida após a morte, de relacionamento com o mundo espiritual. Sim. Você, vamos dizer assim, trabalha com uma energia mais mental, uma energia mais, vamos dizer assim, amorosa e com uma energia mais elitista, filho, vamos dizer assim. Uhum. Na Umbanda, seria o meio do gradil, você vai trabalhar com todos esses sistemas, mas também você vai trabalhar com roupagens que são mais populares. Então, a Umbanda, ela pode, dentro da sua diversidade, acolher filhos que vêm desde o kardecismo e filhos que vêm lá do candomblé, filho. Por isso ela é mais diversa. Ela, vamos dizer assim, é o pronto-socorro espiritual da humanidade. Ela está pronta e prestes a acolher qualquer filho que necessite.
E ela também tem um gradiente energético mais diverso. Você tem entidades que trabalham com uma energia muito sutil e você vai ter entidades que trabalham com uma energia muito densa, de acordo com a necessidade do dia e do filho, né, da situação. O candomblé é uma religião africana, ela não é uma religião brasileira. O candomblé, ele foi fundado desde os primórdios da humanidade como culto aos deuses criadores, às energias vitais desse planeta, que eles chamam de orixás, que também são cultuados na Umbanda, mas na Umbanda já com uma visão mais sincretizada, mais, vamos dizer, popular. Então, o candomblé, ele preserva o culto ao orixá original. E uma diferença muito forte é que no candomblé não existe consulta como existe na Umbanda e no Kardec, onde você conversa com a entidade. O candomblé puro, a única forma de oráculo possível é através do jogo de Fá, o jogo de búzios, como vocês chamam. Então, no candomblé, o que se chama culto de nação, você tem os orixás se manifestando com uma energia pura e direta sobre aqueles filhos. Então, existe incorporação do orixá, mas não existe a incorporação de médiums por espíritos ou guias, como você tem na Umbanda e como você tem em Kardec. Existe, no entanto, entre esses três, vamos dizer assim, pilares da espiritualidade terrena, no campo mais universalista, todas as misturas possíveis que você possa imaginar. Existem templos de, vamos dizer, kardecistas que trabalham com entidades de Umbanda, assim como tem templos de Umbanda que trabalham com entidades ditas kardecistas, como médicos, por exemplo, e você vai ter templos de Umbanda que trabalham com orixás. Você vê orixás descendo na Umbanda, sendo incorporados na Umbanda. Existe uma palavra que vocês usam para denominar isso de homolocô, que é uma mistura de Umbanda e candomblé. Então, nesse país de vocês, a tendência, filho, de tudo é você fundir essas três correntes numa grande corrente só. E nesse sentido, a Umbanda vai levar vantagem porque ela é a menos exclusiva. O candomblé puro não aceita a incorporação de guias. O kardecismo não aceita a incorporação de Exus, por exemplo, que são espíritos de luz. Então a Umbanda, por ser mais, vamos dizer assim, ampla e que tem um espectro energético mais amplo, tende a levar vantagem nessa mistura da espiritualidade nesse país de vocês, filho. Tá claro? Alguma pergunta, filho? Entendi. Então, só para esclarecer, a diferença entre eles é que trabalham com públicos cujas necessidades são cada vez mais e mais densas, começando do mais sutil, sendo o espiritismo, que trabalha com o entendimento sobre a pluralidade dos mundos habitados, a imortalidade da alma, e depois a Umbanda com esses trabalhos de limpeza e higienização, e depois o Candomblé com coisas mais pesadas até chegar na Quimbanda. A Quimbanda é a Umbanda do lado negro, vamos dizer, a magia negra. Mas lembre-se, a magia negra, ela também pode ser usada para o bem, filho. Então, quando se pensa em um culto com bebida, cigarro, vício, sangues, todas essas coisas, não se está pensando necessariamente na Umbanda. Não, na Umbanda se usa fumo como um meio de expansão da consciência daquele espírito que está se manifestando. O fumo não é pelo vício, filho. Alguém já disse algum dia que os espíritos caminham pela fumaça, por isso você usa defumador. Certo? Então, sim, dentro da Umbanda, o charuto, o cachimbo do preto velho, o cigarro da pombagira, são todas as formas de você ampliar, vamos dizer assim, o domínio energético daquela entidade sobre o ambiente, sobre o médium. É um facilitador, um acoplador energético. Da mesma forma que a bebida é uma forma de você, ao mesmo tempo, vamos dizer assim, acalmar o ego daquele médium e deixar que a entidade possa ter mais liberdade, porque a dificuldade de muitos médiums é não deixar o seu ego interferir no processo mediúnico. Né?
Então a bebida é usada nesse sentido, tudo dentro, vamos dizer assim, do que é aceitável e permitido, filho. O uso de sangue na Umbanda não é comum. Ele é comum na Quimbanda e no Candomblé como uma forma de saldar dívidas com seres umbralinos, é uma forma de saldar, ou talvez de fazer oferendas aos orixás. Não é necessário. O uso, filho, dessas coisas não é bom nem ruim. O uso dessas coisas pode ser bom ou ruim dependendo de quem está pedindo, da orientação, né, da pretensão de quem está procurando um terreiro, um centro, para fazer essas coisas. As entidades não são boas ou ruins, filho. As entidades são uma forma de você se conhecer. Nós somos o espelho da humanidade, filho. Estamos aqui para esclarecer. Se você procura um centro para fazer uma amarração, porque você quer isso ou aquilo, não é a entidade que vai fazer, é você, é a sua energia que você está dando para que aquilo aconteça. E para que aquilo aconteça, você vai pagar seu preço. Tudo é anotado no seu caderninho. Tudo é anotado no seu registro acástico. E num determinado momento isso vai ser colocado à sua vista para que você tome consciência daquilo. Nessa vida ou depois dessa vida, né, filho? Então não julgue o preto velho que fuma, a pombagira que fuma, o caboclo que toma seu vinho. Não julgue por isso, porque são instrumentos de trabalho para trazer o bem para vocês, filho. Então não se segue de que um médium necessite desses instrumentos para se ambientalizar, para se tornar mais aberto? Não é o médium, filho. É a entidade. O médium não precisa de nada. O médium precisa de preparo, o médium precisa estar limpo, o médium precisa dos seus banhos, o médium precisa estar com a mente limpa para que nós possamos atuar. Mas, seu Pena Branca, o que eu queria dizer é o seguinte, não se segue de que o médium utilize desses instrumentos para ficar mais fácil para ele receber a entidade, que a entidade necessite. Essa era a minha pergunta, mas o senhor já esclareceu que não é o médium que precisa de bebida ou de cigarro, é a entidade. Exato. Agora, se uma entidade precisa de coisas físicas, não podemos entender que seja uma entidade elevada, porque ainda está ligada às coisas desse mundo. Você não entendeu nada, filho. Não mesmo. Você não entendeu nada. Eu não preciso disso para dizer que eu sou de um nível X, Y, Z de elevação. Esse é o problema de vocês kardecistas, porque vocês acham que elevação espiritual tem a ver só com vício. Vocês são viciados em decorar versos. Vocês são viciados em decorar anátemas. Vocês são viciados em decorar um estilo de vida que ficam pregando de forma tão persistente que se esquecem de praticar vocês mesmos o amor que vem do coração, filho. Uhum. O que eu estou dizendo, e vou repetir para tentar deixar mais claro, é que dentro do nível energético em que vocês vivem, muitas vezes é necessário fazer uso de certos instrumentos para que, vamos dizer assim, a vibração, a emanação espiritual da entidade possa, vamos dizer assim, se expandir dentro daquele círculo. Eu, como espírito, não preciso fumar, filho. Eu não preciso beber, eu não preciso. E não tem a ver com se você está vinculado a um tipo de vírus. Então. Nós não somos quiumbas, nós não somos espíritos desencarnados que ainda estão necessitando desses vícios da terceira dimensão de vocês. Existe, quando isso acontece e uma pessoa, por exemplo, está totalmente dependente de uma droga, ou do álcool, do fumo, de uma bebida, é porque muito provavelmente está se ligando na energia de um egum, de um espírito desencarnado, de um encosto, como vocês dizem. Então, isso é uma situação totalmente diferente dentro de um ritual, vamos dizer assim, religioso, dentro de um ritual de conexão ao divino, se usam essas coisas para que o ambiente seja preparado para que os espíritos possam atuar melhor. E isso não é uma coisa da Umbanda, filho. A própria Igreja Católica defuma a sua igreja, não é verdade? Sim.
Todas as religiões pagãs sempre utilizaram bebida, e muitas utilizaram sangue para se conectar com os deuses. Então, esse cientificismo limpo, esse laivo de cientificismo kardecista, é um preconceito que vocês precisam perder para poder entender que o mundo espiritual precisa lançar mão de coisas materiais para que vocês tenham e possam receber a graça de Deus. Então isso se encaixa também na ideia da ideoplastia que vocês praticam na hora que vocês, espíritos elevados, se transformam em pretos velhos para que os médiuns se sintam à vontade e a mensagem possa chegar nas pessoas. Isso não é para que os médios se sintam à vontade. Isso é para que o público aceite que ali não é a personalidade do médium que está falando, mas é uma outra personalidade. Isso é uma coisa que está aos poucos sendo eliminada. Sim. E vai ser totalmente eliminada quando a humanidade entender que essa conexão com outras identidades espirituais não precisa desse tipo de roupagem, vamos dizer assim. Mas vocês ainda precisam do show, não é, filho? Vocês ainda gostam dos fogos de artifício. Vocês ainda gostam dos holofotes. Então, para poder fazer a mensagem chegar até vocês, nós usamos os artifícios em que vocês acreditam. Eu não preciso de nada disso, filho. Quem precisam são vocês. Então, me parece ser notável essa atitude por parte dos espíritas de ter a palavra mais na boca que no coração, porque o senhor trouxe para a nossa consciência. O senhor vê muito isso aí do mundo espiritual? É o que eu mais vejo. O que eu mais vejo é o discurso hipócrita de todas as religiões. Todas. E umas apontando o dedo às outras. Sem entender, né? Como que a outra funciona. Dizendo, aquela religião, o pastor rouba. Aquela religião, o padre é pedófilo. Aquela religião, aquele macumbeiro, só interessado em ganhar meu dinheiro. Então por que procuram essas religiões? Ninguém precisa de religião, filho. Religião é uma besteira. Olhem para dentro de si mesmos. Aquele que aponta o corrupto político, que rouba, que desvia, que depleta o senso público, que depleta a ética de viver numa sociedade limpa, sem corrupção, é o primeiro a ser corrupto quando estiver no lugar dele, filho. Então não adianta julgar o outro sem olhar para si mesmo. Quando toda a humanidade tiver o Espírito de Deus claro dentro de si, quando toda a humanidade tiver a verdade divina dentro de si, nada disso mais será possível. Não haverá pastores, não haverá padres, não haverá pais de santo necessários para dizer essas mensagens, porque essa mensagem já está em vocês. Não faça para os outros o que vocês não querem que façam consigo. Isso é tão simples, filho. Siga na luz, na verdade, sem falsidade, sem hipocrisia. Esse mundo de vocês é um mundo de feras. Uns querendo abocanhar os outros. E nunca se diga melhor que o outro. Porque você pode se esconder atrás de um verniz intelectual, filho, mas talvez você seja muito pior do que aquele que não tem nada, daquele que é o mais simples e que vive até, vamos dizer, de maneira torta, filho. Nossa, realmente muitos de nós nos preocupamos mais com o verniz da lisonja do que com a assimilação do conhecimento, e por isso tomamos caminhos divergentes daquele que nos condiz. E mais que isso, muitas pessoas se escondem através do lado intelectual. Aquela pessoa que se diz, eu entendo tudo. Eu compreendo porque eu li, porque eu estudei, mas ninguém vive aquela experiência. Então, o que essa humanidade está precisando fazer é ter um pouco mais de, vamos dizer assim, solidariedade, né, filho? Sim. Porque é tão fácil julgar, é tão fácil criticar, é tão fácil apontar o dedo.
não é? Sem entender o lado do outro. Então, falta empatia. Essa é uma palavra que vocês deveriam usar com mais frequência, antes de apontar e julgar. Se coloque no lugar do outro. Se coloque no lugar dos seus pais, antes de julgar as atitudes deles que lhes ofendem, filho. Se coloque no lugar daqueles que são os, vamos dizer assim, excluídos socialmente, os mais pobres, os mais incultos, os negros, os homossexuais, as prostitutas. Porque essa discriminação, na verdade, é a forma que vocês têm de se proteger desse mundo que vocês dizem que entendem. E essa discriminação é tão mais dura quanto mais intelectual. Porque é tão fácil entender a pobreza morando num apartamento de luxo, não é, filho? Nossa. Criticar sobretudo. Senhor Pena Branca, na mesma linha de pensamento, o Freud teve a oportunidade de dizer o seguinte: nunca tenha certeza de nada, porque a sabedoria começa com a dúvida. Então, se entendermos que a sabedoria começa com a dúvida, então deveríamos sempre estar questionando o que ouvimos e questionando o que já temos assimilado e transformado em dogma. Nenhum dogma é bom, filho. Nenhum dogma é bom. Nenhuma verdade absoluta é boa, porque a verdade absoluta é relativa. Então, o conselho que eu tenho, e já falei isso para várias pessoas, aquelas pessoas que chegam numa situação com uma opinião tão definitiva sobre ela, e que lhes faz mal, e que dói, porque não bate com a sua verdade interior, filho. Então, antes de crer num dogma, vê se tem ressonância com o que você sente. Nós estamos entrando no momento em que a grande verdade vai ser a ressonância que isso tem com o seu coração. O chakra cardíaco de vocês, na verdade, é o único filtro confiável da verdade. É o único filtro confiável da sabedoria. Porque não adianta, filho, ter conhecimento e não ter vivência. Não adianta ter conhecimento e não ter sabedoria. E a sabedoria vem da experiência. Não adianta fazer um mestrado, um doutorado, falando sobre qualquer tema, sem ter vivido aquilo, sem ter percebido. Porque entender não é necessariamente assimilar aquilo como verdade, filho. Então, se eu tenho um conselho, humildemente, para dar para vocês usem mais o coração. Não adianta usar só a razão. A razão é importante para você sobreviver, vamos dizer assim, na sua vida prática. Mas aqueles que se acham seres muito iluminados ou muito especiais, esses que estão aí ditando regras e dizendo aos outros como viver suas vidas, que se olhem no espelho e coloquem a sua consciência numa balança junto com o seu coração. Vamos ver se ela se equilibra, né, filho? Claro, claro. Eu acabei de ter uma inspiração de uma frase aqui, graças ao que o senhor acabou de dizer e ao que estamos conversando, que diz mais ou menos o seguinte, que a felicidade dos espíritos, e isso também está no livro dos espíritos, estarei eu parafraseando, como um bom espírita, a felicidade dos espíritos puros é o conhecimento de todas as coisas. Então daí a gente entende que quando Jesus disse que a felicidade não é desse mundo, então o conhecimento de todas as coisas não é desse mundo. Logo, não questionar as coisas que aprendeu e buscar substituí-las por informação mais expansiva seria então um erro. Qual a sua pergunta prática, filho? Que devemos então sempre questionar, que se o senhor concorda de que devemos sempre questionar até as coisas boas que sabemos e que sabemos ser corretas para podermos expandir o nosso conhecimento a respeito das leis da vida. Todo conhecimento que se produz, todo conhecimento
Vou repetir bem claro. Vai Todo lá. conhecimento que se produz, ele é sempre ligado a um grupo de interesse. Hum, Então, se ele é ligado a um grupo de interesse, seja político, econômico, científico, artístico, vamos dizer assim, ele tem uma validação energética ou uma assinatura energética para esse grupo de pessoas. Concorda? sim. Portanto, se eu, ao fazer parte de um grupo com, vamos dizer assim, que não tenha ressonância com esse tema, como eu posso admitir ou aceitar aquela verdade como absoluta? O problema de hoje é que a mídia vende verdades relativas como absolutas. E as pessoas, por serem ignorantes e facilmente manipuláveis, elas assumem aquilo como verdade absoluta. E isso deixa as pessoas cada dia mais burras. Porque hoje a verdade absoluta não vai ser a mesma de amanhã, já que amanhã o outro grupo de interesse com maior capacidade de poderio econômico e capacidade de divulgação na mídia vai substituir aquela verdade por outra de interesse naquele momento. Então a pobre humanidade cega vai de verdade absoluta em verdade absoluta, sem ter na verdade nenhuma verdade. Está entendendo o que eu estou falando, filho? Sim, sim. Temos apenas Vocês têm fragmentos isso. ou interpretações limitadas de temas que são convenientemente aplicados naquele momento por quem está dominando politicamente, economicamente, aquele cenário. Por exemplo, vocês são todos muito preocupados com o corpo. Não que isso não deva acontecer, porque seu corpo realmente é seu templo, é uma dádiva. Você tem que cuidar. Quantas dietas já foram inventadas, filho? Nossa, realmente. Quantas coisas fazem mal? Quantos vilões já existiram? Uma hora é açúcar, outra hora qualquer carboidrato, outra hora é alimento transgênico, outra hora. E assim, vamos dizer assim, do ponto de vista econômico, cada uma dessas dietas gerou milhões de lucro para quem inventou essa onda, filho. E as pessoas embarcam nisso, em vez de se perguntarem o que faz bem para o meu corpo, o que é divino para eu comer. Infelizmente, hoje tudo é muito artificial, filho. Nada faz mal se vem da terra, se é plantado com amor, com carinho, se é cultivado com a sua energia. Esse é o dom desse planeta, filho. Mas hoje tudo é químico, e químico, e mais químico. E vocês querem mais química, para ficarem sempre em forma. Cheios de câncer, cheios de câncer, cheios de doenças mentais, de Alzheimer, e tudo isso está acontecendo. E até que se invente a próxima moda para que se venda mais o último milagre. Sempre a humanidade quer o último milagre, né, filho? O último milagre da roupa, o último milagre lá, o último milagre. Não tem milagre, filho. O milagre é vocês acordarem. E vocês têm a chance agora em mãos. Será que vocês vão acordar? Também tem uma outra forma de olhar para isso, porque eu vejo pessoas de uma religião que eu conheço, não citarei, por respeito, que vão na casa das pessoas, não aceitam o alimento que se oferece, o almoço, porque não foram elas que prepararam e elas não colocaram uma energia de amor naquela comida. Isso me parece uma certa exclusão desnecessária, considerando que não é o que entra, mas o que sai da boca que deixa seu corpo etérico e primeiro astral, depois etérico, desequilibrado, causando as irregularidades, as discrepâncias da saúde no corpo físico. O que eu acho é que é uma situação de extrema falta de educação, filho. Não é? Eu acho que, ao contrário do que você disse, você pode sempre, isso é uma coisa que eu sempre ensino, e vocês esquecem. Qualquer alimento é uma dádiva. É o maná divino que está sendo oferecido para vocês. Então, independentemente da origem ou de gosto, né? Porque
você tem o direito de ser vegetariano ou não ser vegetariano, ou gostar disso ou não gostar disso. Mas abençoe a sua comida. Abençoe. Não precisa fazer um ritual na frente, mas abençoe com seu pensamento, dizendo: esse alimento que está me sendo dado só vai me fazer bem, esse alimento que está me sendo dado vai me satisfazer, vai me trazer alegria, vai me trazer nutrição que eu preciso para viver nesse mundo. Muito obrigado. E pronto, filho. Está feito. Vamos dizer assim, a macumbinha e pronto. Não precisa, ou então não vai. Se não gosta, você já sabe que não vai comer, por que vai comer na casa dos outros, filho? Realmente. Essas pessoas, é a história do dogma, filho, é uma coisa que fere. Porque vocês não nasceram para um mundo de dogmas. Porque o dogma é divisão. Se eu sou dogmático no que eu penso, eu não tenho abertura para o outro. E eu tento impor a minha verdade ao outro como se ela fosse absoluta. Nem Deus é absoluto, filho. Realmente. Nada nesse mundo é absoluto, tudo é uma questão de percepção. Você sabe disso melhor do que ninguém. Tudo é percepção, então, pobre humanidade encarnada, cega, ignorante. Não mudou muito. Cristo teve um trabalho gigantesco, eu não sei o que ele pensa disso, porque ele está muito acima de nós, mas é muito frustrante, filho. É triste. É triste. Mas é o caminho da evolução, filho. As coisas não acontecem no ritmo que nós gostaríamos, acontecem no ritmo que vocês impõem. Então, se você foi escolhido ou escolheu um caminho de esclarecimento, persista nisso. Persista na quebra dos dogmas das pessoas. E nos seus pessoais, porque você também os tem. Claro. Então me parece, seu Pena Branca, uma contradição de uma pessoa querer se elevar espiritualmente, buscando os alimentos puros, que são preparados com uma certa pureza e de coração, no momento de inspiração, através de orações e tudo, e ao mesmo tempo você se desfaz da outra pessoa, ou então se exclui da sociedade e perde a oportunidade de praticar a caridade. Caridade, filho, é um conceito muito amplo. Você dá um sorriso para uma pessoa que está precisando de um sorriso é uma caridade. O que eu estou dizendo é que esse grupo que você mencionou tem todo o direito de preparar a sua comida da forma que achar melhor. Claro. Você me perguntou sempre sobre livre-arbítrio, isso é livre-arbítrio. Você tem circunstâncias e você escolhe. Eu posso fazer assim, assado, assim. Isso não importa. O que não é correto é você impingir esse ponto de vista específico para todos. Porque a tua realidade não é a realidade do outro. Vivemos todos em realidades paralelas. Temos pontos de congruência, mas as percepções são inúmeras. Cada um é um fractal de um grande todo maior. Cada um tem uma percepção diferente da realidade, tanto em termos de tempo, a noção de acontecimento, a vibração das coisas, o efeito. Vocês são muito arrogantes, filho. Bastante. Vocês acham que sabem tudo, não sabem nada. O ser humano tem um potencial divino, mas ele só olha para baixo, ele não olha para cima. Ele devia olhar para dentro. Então, quando dizemos sobre a dieta ideal, sobre o alimento perfeito, se deve a dieta ideal, o alimento perfeito é aquele que te alimenta, que te faz bem. Sim, do ponto de vista, vamos dizer assim, fisiológico, uma dieta mais vegetariana com menos carne é melhor. Por quê? Porque vocês são praticamente água, filho. Claro. Água é o segredo de equilíbrio. A saúde de vocês está ligada à qualidade da água que vocês tomam. A saúde de vocês está ligada à qualidade dos minerais que vocês ingerem nessa água. Então a alimentação é só uma forma saborosa de ingerir água de alguma forma e outros nutrientes que são sais minerais. Então, vocês não precisam de uma alimentação carnívora, ou não tão carnívora. Mas é difícil se desapegar, né, filho? Então, vá aos poucos. A humanidade vai caminhar para uma alimentação vegetariana. Sim. Porque isso não implica morte, isso não implica, vamos dizer assim, não é que estamos julgando que
Claro, claro. Né? Se os bichinhos foram colocados aqui para alimentação de vocês, né, filho? Mas vai chegar um momento, quando as pessoas tomarem essa consciência, de que você não precisa disso. Né? Você pode se alimentar muito bem de frutos, de verduras. Né? Então, mas isso é um processo gradual. É muito chato também ficar ouvindo, não pode comer isso, não pode comer aquilo. Isso faz mais mal para a pessoa. Sim, sim. E esse grau essa é uma consciência que vem de dentro para fora. Para algumas pessoas isso é, eu não consigo comer carne. Isso é ótimo, não conseguem, então tudo bem. Mas também não adianta ficar apontando o dedo para os outros. O julgar é o mais triste. Será que ela se acha tão correta, com uma alimentação tão correta? Será que ela é correta em tudo? Será que ela tem algum ponto falho, filho? Nossa. Onde é que ela está pecando, de alguma forma? E eu não digo pecando do ponto de vista religioso, porque para nós não existe esse conceito de pecado, é uma besteira, filho. Certo? Mas na sua consciência, o que ela está fazendo contra a consciência dela? Né? Ela come direito, mas maltrata a pessoa que convive ao seu lado. Ela só come comida vegetariana, mas tem um total desrespeito pelo ser humano em geral. Será que isso é correto, filho? Não é correto. Quando o senhor até falou na outra vez, eu me lembro, que tem a ver com isso, que o senhor disse que quando o médium não tem firmeza e a casa não é bem assentada, você está sujeito à contaminação energética? Sim, sim. O que podemos chamar de um médium com firmeza e o que quer dizer uma casa bem assentada? O médium com firmeza é um médium bem desenvolvido mediunicamente, ou seja, aquele que consegue dar passagem para as entidades sem deixar seu ego interferir ou seu estado de espírito interferir no processo mediúnico. Esse é um médium bem desenvolvido. E daí o estado de espírito tem a ver com as escolhas que ele faz, tanto quando pensa e também quando administra suas emoções e também quando age fisicamente, seja na hora de comer, de se vestir ou de procurar um estudo. Existe um preparo, que é um preparo intelectual, sem dúvida que é importante, mas tem muito a ver também de não se deixar contaminar pelo dia a dia. Por exemplo, eu tive um péssimo dia de trabalho e eu sei que eu vou ter que trabalhar à noite no terreiro. Eu não posso levar essa carga de problemas para o terreiro, filho. Mas e se é a responsabilidade dele ele assumir o compromisso? Não, você vai para o terreiro, mas você deixa os problemas fora. Claro. É necessária essa limpeza energética. Como é que você pode ajudar alguém se você não está bem? Realmente. E o que mais tem dentro desse mundo chamado esotérico de vocês é gente descompensada, filho. Descompensada. Louca mesmo. Psicologicamente. 90% eu posso afirmar é gente descompensada, eles precisam de ajuda. Por isso que o esoterismo tem muita desconfiança, porque tem muita gente picareta, filho. Entendeu? Assim como tem muita gente que procura ajuda, procura ajudar os outros sem se ajudar. Se eu não estiver na minha plenitude espiritual e se eu não conseguir ter o distanciamento necessário para poder ajudar o outro, filho, é melhor ficar quieto no meu campo até eu estiver bem. Claro. Não é? Então, Sim. isso é importante. Tudo é uma questão de consciência do médium. De que ele tem que se colocar à disposição, já que ele é um instrumento. Ele precisa ter humildade, ele precisa ter preparo, ele precisa ter desapego, filho. E, infelizmente, o que mais tem é gente muito orgulhosa, que usa suas entidades para aparecer, para fortalecer seu ego, filho. Minha entidade é melhor que a sua, minha entidade faz mais cura que a sua, minha entidade é mais bonita, se veste melhor. Isso dentro de uma casa espírita, filho, isso é a morte. E muitas vezes o administrador do terreiro ou da casa não percebe essas coisas, porque às vezes os centros ficam muito grandes. Então é muito difícil, filho. Não é fácil. E daí não precisa se sentir mal, porque quando chega na casa espírita ou no terreiro de Umbanda,
Os médios também são recebidos, se deixam os seus problemas em casa, separam o trabalho. Eles conseguem ser recebidos e a energia deles, então, equilibrada para que eles possam desenvolver um trabalho segundo a intenção que eles têm. Claro, claro. Por isso a casa tem que ser bem aterrada. Aí a outra parte que a gente queria tratar. O que quer dizer Exato. uma casa bem assentada? Uma casa bem assentada significa que toda casa precisa ter seus guardiões. Seus guardiões. Isso. Que normalmente são os Exus. Então, antes de você iniciar qualquer casa, qualquer templo, você tem que pedir permissão aos devas, vamos dizer, aos deuses que cuidam daquele espaço geográfico, para que aquele espaço possa ser usado para cura, para bondade, para luz, etc. Porque não tem um canto desse planeta seu, filho, que não tem alguém vigiando. Então, quando você faz um ancoramento, um aterramento, é justamente para representar que naquele centro, naquele ponto, existe uma pessoa que é o guardião daquela casa. E que ali não vão entrar espíritos zombenteiros, que ali não vão entrar energias deletérias, que ali não vão entrar pessoas com más intenções, filho. Porque senão existe a contaminação energética do local, e aí, você sabe. Realmente. O que o senhor falou agora abriu uma janela para uma pergunta interessante de algo que eu já desconfiava há tempo, sobretudo na literatura espírita, trata-se muito dessas ideias. A começar pela ideia de que existe uma pessoa que é responsável pelo Brasil, outra por outros países. Então o senhor tratou da ideia de espaço geográfico. Então seria correto pensar que existe então um espírito responsável pelo Brasil, outro responsável por São Paulo, outro responsável por Piracicaba e outro responsável pelo meu bairro? Eu não diria, existem líderes planetários. Existe uma governança planetária. Você já deve ter ouvido falar da Ordem de Melquisedeque. Já ouviu falar? Já ouvi falar, não faço ideia. Dirigente planetário, um administrador. E você tem os devas, que são entidades energéticas que cuidam, vamos dizer assim, do gradil energético do planeta. Esse planeta está cruzado por uma grade energética, certo? Certo. E você tem seres ligados à energia telúrica do planeta, os famosos elementais do planeta. Cada lugarzinho tem os seus, filho. É porque vocês perderam contato com a natureza. Quando vocês vivem numa cidade grande, vocês não imaginam que ali tinham as fadas, tinha sílfides, os elfos, os gnomos, todos esses seres elementais, filho, que cuidam dessa energia telúrica de vocês. Porque vocês só enxergam parede e cimento. Mas antes de ser parede e cimento, filho, ele é uma natureza abundante. Só que eles ainda estão ali, filho, numa outra dimensão. E eles cuidam do lugar da mesma forma. Então, toda vez que você pede para fazer algum trabalho dentro de um espaço, seja na sua casa, seja no seu local de trabalho, é sempre bom abençoar e pedir proteção para que os elementais daquele local, para que os devas daquele local, para que os seus guardiões pessoais possam estar ancorados naquele local, seu anjo da guarda, e aí vai depender do seu sistema de crença, filho. Você pode pedir para Jesus Cristo, você pode pedir para o seu Exu favorito, você pode pedir para um santo católico, você pede para quem você quiser, mas é uma forma de ancoramento de energia crística divina no seu local de trabalho, filho. E tudo isso está interligado. Como sempre, tudo está interligado. Então, assim, as pessoas não perderam essa consciência de vínculo à natureza, né, achando que tudo é parede, tudo é concreto. E não é assim, filho. Não é assim. Agora uma dúvida que várias pessoas têm, inclusive eu. Muitos falam de guardiões pessoais e anjos da guarda,
e que protegem. E também tem, além deles, o guia espiritual de cada um. Como que isso funciona na realidade? Temos todos um guia espiritual e um anjo guardião? Ou um só e um pode fazer o trabalho dos dois e às vezes eles trocam bandeira, cada um cuida, troca um turno, um cuida de uma coisa, outro cuida da outra? Como é que funciona? Por exemplo, o senhor está me vendo agora. O que o senhor... Obviamente eu devo ter o meu guia comigo. Guias. Guias. Ninguém Então, tem um guia. Tem guias. é mais do que um, então. Sim, sempre. Nossa, mas a gente não é Isso é tão parte importante para Não, merecer mais do que um? não, mas os guias não são necessariamente, vamos dizer, Ah, são coisas muito diferentes. É que, infelizmente, o cristianismo afundou as bases do conhecimento pagão de forma muito maniqueísta. realmente. Se você pensa do ponto de vista, vamos dizer, energético, Aham. os anjos ou arcanjos são Elohim, são entidades muito superiores. Superiores, não vão se ocupar. Muito, muito superiores. Embora exista a interferência da energia angélica no plano de vocês, sem dúvida, todos são, de certa forma, filhos desses anjos. Sim, Inclusive dos anjos chamados caídos. caídos. Né? Mas, então, todos temos um vínculo com esses anjos. Normalmente está muito vinculado à estrutura também energética do planeta, o que nos leva à história dos dias. Então, normalmente os anjos se dividem em dias. Eles trabalham em turnos, vamos dizer assim. Tá. Certo? Mas isso é um nível de energia que eu estou colocando, de energia angélica. Angélica, é outro ponto. E anjo, ao contrário do que as pessoas pensam, anjo é fogo. Fogo. Anjo é uma energia ígnea. É fogo. Fogo. Isso é uma coisa. Seus guias, suas entidades espirituais, eu já lhe expliquei, acho que é na nossa primeira conversa, Sim. são entidades que vêm acompanhar o seu processo encarnacional, Claro. para aprender com você. E aí você vai ter cobradores kármicos e você vai ter auxiliadores kármicos. Ou seja, pessoas que vão tentar te atrapalhar nesse processo, porque você provavelmente tem dívidas, débitos, contratos com essas pessoas. E outros a quem você beneficiou que querem te beneficiar. Então você tem sim esse jogo. E aí aquela história, sabe, de você ter o anjo bom de um lado e o diabinho do outro. Na verdade, é como você equilibra esse jogo de influências. Porque você nunca está sozinho. Nunca. Por mais sozinho que você se sinta. Na verdade, a sensação de isolamento é uma criação humana. Nós nunca estamos sozinhos. Solidão não existe. Certo? Você pode estar só, mas solidão não existe. Mas então... Então... vai lá. Acabou. Você quer saber sobre anjo da guarda. O anjo da guarda, ou a figura mais próxima do anjo da guarda, é o seu Exu guardião, o seu guardião pessoal. Porque é ele que está com. Ele tem a obrigação. Ele tem a obrigação de acompanhar você durante a sua jornada. Obrigado. Ele é que te bota na linha, vamos dizer assim, quando você começa a se desviar do caminho. Ele é que te dá muitas vezes tapas, por isso as pessoas têm medo dos Exus, porque eles te dão uns tapas na cara quando você está precisando, filho. Eles puxam seu tapete quando você está fazendo besteira. Eles é que evitam certas coisas de acontecer na sua vida. É muito importante ter essa noção de que Exu é quem guarda os nossos caminhos mundanos, filho. Pense muito nisso, porque as pessoas têm uma ideia de Exu com capeta. Isso é a coisa... essa demonização do Exu é uma coisa de igreja cristã. Existe isso. Entendi. O capeta, eu já falei, está dentro de nós. Cada um tem seu capeta. Então, no caso, o senhor falou vários guias, entendi. Pode ser amizades de outra vida, inimizades, e também um ser que nos acompanha para contribuir com a nossa elevação espiritual durante toda a vida. Exatamente. Esse é o guia espiritual. Então, o guia espiritual todos temos, está ao nosso lado todas as horas, certo? Vários. Você pode consultá-los sempre. Em oração, meditação. Quando você tem uma situação difícil, consulte, pessoal, meus guias que me orientem, que me dêem intuição,
que me mostrem a verdade, porque às vezes, filho, a verdade está no seu nariz e você não está vendo, não é mesmo? Certo, certo. É, é complexo só um pouco. Porque agora, por exemplo, como eu estou fazendo esse trabalho, talvez seja natural que eu tenha mais de uma pessoa do meu lado, por Uhum. conta do interesse no assunto. Sim. E por isso que o senhor está vendo várias pessoas, mas o guia mesmo é só um. Você escolhe um guia Uhum. quando você encarna. Cara, isso. Você Entendi. escolhe um guia, mas Entendi. ninguém trabalha sozinho, porque ninguém detém a verdade, filho. Ah, sim, claro. Sim. Voltamos ao mesmo princípio. Aham, aham. Vocês precisam de o guia, a verdade. No plano espiritual, você não existem artigos definidos. Não existe a verdade. Né? Existem plurais. Existem verdades. Existem guias. Existem manifestações. Existem possibilidades, pluralidades, diversidades, dimensões. E vocês não conseguem entender isso. Vocês precisam de limites. Porque é assim que vocês aprenderam a viver. Com limites. Certo. E aí o senhor falou também, olha só, como a gente é limitado. O senhor falou, olha, há espíritos zombeteiros querendo sugar a energia material e espiritual de vocês. Daí a gente já se pergunta, bom, qual que é a diferença entre energia espiritual e material? E se isso se consiste então na densidade de suas fórmulas vibratórias, seria isso a diferença? Não, é muito mais simples que isso, filho. Uhum. A energia material, por exemplo, você tem uma pessoa que desencarnou porque bebia muito. Teve Sim. uma doença, uma cirrose, e desencarnou. Uhum. E por falta de consciência espiritual, essa pessoa fica vagando aqui no plano de vocês, achando que ainda está viva. Uhum. Ela não tem essa consciência. Nada mudou para ela. Ela passou para o outro lado, mas ela não percebeu. Ah, Então, o que acontece? A tendência, que a gente chama de encosto, ou egum, é de que essas pessoas que trouxeram vícios e que desencarnaram vão tentar se acoplar a pessoas que tenham os mesmos vícios. Então, por exemplo, quando você está num bar ou numa festa em que você percebe que as pessoas estão bebendo não por prazer, porque a bebida pode ser um prazer, a comida pode ser um prazer, o sexo deve ser um prazer, uhum. e que estão fazendo isso de uma forma, vamos dizer assim, desenfreada, sem sentido, muito provavelmente essa pessoa está sendo vítima de um processo obsessivo. Automático. Uhum. Porque é uma questão do quê? De alinhamento energético. Então, este espírito se acopla energeticamente àquele filho, àquela filha, e sorve essa energia que está sendo possibilitada pelo vício do encarnado. E o que acontece? Por manifestação energética, isso vai atraindo outros. Às vezes tem legiões de espíritos acoplados energeticamente a um filho desses ou uma filha dessas, e essas pessoas nem têm consciência disso. Por quê? Porque ela já não consegue, ela não bebe mais, ou ela não usa drogas, ou ela faz mais conscientemente, ela está sendo induzida, porque eles precisam sorver a energia daquilo. E aí eles, de certa forma, energeticamente induzem a pessoa a procurar aquilo que eles precisam. E isso é para tudo, filho. E quando eu digo fisicamente, é porque isso normalmente vai gerar um processo de doença. Uhum. Toda doença começa no etérico. Você sabe disso, filho. Então, a energia espiritual, então, podia dizer, é o excesso de ectoplasma, o ectoplasma que eu tenho, e material seria o fluido dos alimentos, a energia da fumaça do cigarro, daquela que sai quando você está fazendo alguma relação sexual. Então... Tudo é energia. Uhum, Entende? claro, A claro. diferença Uhum, é que, do ponto de vista deles, tudo é deles, absorvido energeticamente. A sensação é uma energia. sim.
certo? Sim. Isso do ponto de vista do espírito obsessor. Do ponto de vista do encarnado, que eu digo que ele sorve a tua energia, é física mesmo. Física. Por quê? Portanto, sugarem essa energia ectoplásmica, etérica, isso vai gerar uma disfunção, um desequilíbrio no metabolismo da pessoa que vai induzir a uma doença, filho. É física, doença física mesmo. Entendeu? Entendi. E daí, então, o senhor já explicou também. A outra pergunta que eu tinha era que, quando o senhor falou espíritos querendo sugar sua energia, a pergunta que surge é: por que sugar energia se espírito não morre? Daí, o senhor explicou que então, porque eles... Ele está morto, Isso. mas ele não tem consciência. Morto do ponto de vista físico. Claro. O espírito realmente não morre. Ele muda de estado. Muda de consciência. O que acontece é que ele mudou de estado, mas não mudou de consciência. E daí, quero jogar um pouco nessa ideia. Terminando aí, filho, última pergunta. Então vamos lá. O senhor falou que o senhor manipula energia para oferecer ao filho necessitado a cura que ele precisa. Sim. Foi uma das ideias que o senhor compartilhou. Então, quais seriam os requisitos que um ser humano precisa preencher para ser digno de receber ajuda de um pena branca como o senhor? Não tem pré-requisito nenhum, filho. Basta necessitar. Se a pessoa está precisando, como ele disse, é um Umbanda, filho, é um pronto-socorro. Socorro espiritual. Normalmente as pessoas que procuram Umbanda é porque já estão com um quadro bastante complicado. Vamos pensar num caso como esse que a gente citou. A pessoa está sofrendo de um vício, está ficando doente. O que nós vamos fazer? Nós vamos manipular a energia etérica, inclusive do médium. Por isso todo médium é um grande doador de ectoplasma. E vamos fazer o quê? Vamos plasmar energeticamente a cura para aquilo que está afetado na pessoa. Isso pode ser um problema de, vamos dizer assim, transmissão de energia, o chakra não está funcionando adequadamente, ou, vamos dizer assim, o órgão não está funcionando adequadamente. Você pode plasmar geneticamente o órgão e trazer para a pessoa. Você faz uma limpeza energética, livra a pessoa, ou tenta tirar a pessoa, né, desse círculo vicioso, fazendo com que essas entidades, esses desencarnados, esses eguns, possam ser encaminhados para hospitais onde eles possam ter o conhecimento, a consciência de que aquilo está fazendo mal para a pessoa. Porque muitas vezes, filho, eles não têm consciência que estão fazendo mal para a pessoa. Para eles é um clube de amigos. Com quem você sai para beber, com quem você sai para se divertir. É diferente quando você tem um quiumba, que é uma entidade umbralina, olha a diferença, que é manipulada energeticamente através de um desses trabalhos de magia negra para se acoplar de uma pessoa para fazer mal àquela pessoa. São os famosos trabalhos que se fazem para as pessoas. Tipo macumba, tipo assim, cozinhada. Exato. Você dá para aquele quiumba, você dá algum tipo vamos dizer assim, de energia e pede para que ele faça alguma coisa. É uma recompensa por um trabalho. Exatamente, é um pagamento. Um pagamento. É que normal, por isso disse, para você poder tirar esse quiumba do campo energético dessa pessoa, ele provavelmente vai exigir um outro tipo de pagamento. Então esse quiumba, por exemplo, é que nem um trabalhador honesto. Ele está fazendo bem para um. Do ponto de vista da ética dele, ele não está fazendo nada de errado. Claro. Ele está fazendo por ele. Ele está recebendo. Para quem vai pagar isso é quem está mandando. Esse é o erro das pessoas. Acharem, eu estou pagando um espírito para fazer mal para aquela pessoa, para fazer uma amarração, para fazer perder o emprego, para destruir um casamento, para matar uma pessoa, filho. Olha o nível em que se chega. Muito comum, filho. Muito comum, muito mais comum do que você imagina. Agora, o que vai acontecer? É esse quiumba que vai pagar o preço? Não, filho. Quem vai pagar o preço é quem tem a intenção. A maldade não é do quiumba, o quiumba é um instrumento. Então, essa pessoa que está pedindo isso vai pagar um preço muito alto.
Muito alto. E se não pagar nessa vida, vai pagar nos seus descendentes, filho. O que lhes dói mais. Realmente. Não é? Descendente fala numa vida futura. Não, filhos. Toda a cadeia kármica, ela é repassada geneticamente, filho. Mas daí não seria justo eu faço mal, meu filho que paga? Você não sabe qual foi o vínculo, qual o contrato que você já teve. Claro, entendi. Na outra encarnação, ele já veio de outras coisas, entendi. O xadrez cósmico é bem mais... Vocês conseguem imaginar. Olha, só antes do senhor ir, para não restar dúvida na cabeça do ouvinte. Quando um trabalho é feito, pedido para um quiumba fazer qualquer coisa para uma pessoa, e o senhor falou que até pode matar, não é o espírito que mata, ele influencia outra pessoa para fazer a besteira, né? Porque espírito não mata ninguém. Você tem espíritos obsessores que geram, por exemplo, a vontade da pessoa se dopar ou se matar de outras formas, filho. Como, por exemplo, se entupir de bebida ou de droga. Entendi. Então mata. Ou bater um carro. Bater um carro, claro. Sim, esse tipo de influência é muito forte, filho. Porque o que acontece? Quando você não tem a consciência espiritual dentro de você e você está afastado da espiritualidade, o seu anjo da guarda, o seu guardião não interfere, filho. Isso é livre-arbítrio. Claro. Quem tem que buscar a luz divina é você com você. Aí sim você está dando margem para, numa situação de dificuldade, um anjo da guarda desses interferir e não deixar acontecer um acidente, não deixar você se meter numa situação complicada, numa situação que envolva justiça, polícia. Eles estão a postos, filho, para te ajudar. Mas será que você está a postos para dar passagem para eles? Será que você está ligado a eles? Não adianta você instalar um sistema de alarme na sacada se ele fica desligado o tempo todo, né, filho? É verdade, nossa, nem pensei nisso. Boa analogia, filho, mas agora nós precisamos... Muito bem. Olha, muito obrigado. Deus, viu? Que tudo lhe dê bem, que tudo lhe dê certo. E mais luz à cabeça das pessoas, filho. Menos egoísmo, use mais o coração. Tá chegando o momento aí de Natal, que vocês gostam de dizer que é a época da vinda de Cristo. A verdade é que a vinda de Cristo, filho, será quando vocês forem confrontados com a verdade maior. A vinda de Cristo é o verbo divino se expandindo nesse horizonte de vocês aqui. E aí vai ter muita gente se olhando no espelho e querendo se matar, filho. De ver tanta coisa ruim, tanta coisa feia que já fez na vida, meu filho. Então, vocês que são trabalhadores da luz e da verdade, estejam aí para ajudar essas pessoas a suplantar os traumas de toda a maldade pensada, de toda a maldade feita. Porque é isso que segura vocês nesse plano. Todo mundo quer ascender, mas não adianta querer ascender, só acender na sua velhinha e fazendo meditação. Tem que tirar a maldade do coração e parar com preconceito, filho. Esse é o amor, esse é o Cristo de verdade. Tá certo, meu filho? Tá certo, eu agradeço imensamente as suas palavras, senhor Pena Branca. Fica com Deus, filho. Muito obrigado.